Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio especial da revista Conteúdo Compartilhado da Consulpaz. Hoje temos conosco aqui os nossos novos sócios, Maristela Pelágio e Felipe Pelágio. Antes de darmos sequência a esse bate-papo, vou pegar minha colinha aqui para ler um pouquinho aqui o histórico dos dois aqui e não deixar nada de importante de fora. A Maristela é especialista em gestão de pessoas e mudanças, tem a sua carreira focada na transformação das relações humanas no ambiente organizacional e no seu impacto social. Ela atua como consultora, promovendo ambientes colaborativos que valorizam o ser humano e alinham o propósito e a estratégia nas empresas. Já o Felipe possui vasta experiência em controladoria e finanças, sendo especialista em planejamento estratégico, gestão por indicadores e mudanças culturais organizacionais. Ele atua como consultor em diversos setores, buscando sempre tornar as empresas mais lucrativas e humanizadas. A Maristela e o Felipe falam direto de Florianópolis, em Santa Catarina, onde nós temos aí a chegada da Consulpaz, e apresentando então os nossos convidados, sejam bem-vindos, Maristela, Felipe, e ao nosso sócio cofundador aqui, o Ari, que vai dar algumas palavras também antes do início do bate-papo. Seja bem-vindo, Ari. Obrigado, pessoal. Eden, obrigado aí pela oportunidade. Na realidade, dentro da nossa estratégia de própria expansão da Consulpaz, isso é um dos movimentos que nós estamos fazendo para proporcionar aí aumento na nossa capilaridade das regiões aí de atuação. Primeiramente, né, é dizer que eu estou muito feliz, como sócio cofundador da Consulpaz, de ter no nosso quadro aí de sócios, tanto a Maristela quanto o Felipe, né, que a gente teve a oportunidade aí de trabalharmos em outros projetos, né, e só agradecer aí a parceria que nós tínhamos antes de vocês virarem sócios, e agora somando, né, dentro da nossa empresa aí com todas as habilidades aí e as características de cada um de vocês, tá, pessoal? O que eu gostaria, assim, para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente gostaria de ouvir um pouco da trajetória da Maristela, né? A trajetória do Felipe, por que Santa Catarina, né? Principais aí desafios que vocês tiveram aí na vida profissional de vocês, lembrando que a gente está falando aqui de, como o Eden descreveu, perfis diferentes, habilidades, comportamentos e skills diferentes, mas que se complementam aí para entregar os melhores resultados como um todo, tá? Maristela, se você puder iniciar, por favor. Claro. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui batendo esse papo, né? Trazendo um pouco de novidades aí para o cenário organizacional da Consulpaz. Bom, eu tecendo de forma bem rápida aqui a minha trajetória, ela iniciou-se aproximadamente no ano de 2000, 2001, né, quando tudo começou, no cenário de gestão de pessoas. Então, venho aí galgando uma carreira bem extensa aí na estrutura de gestão de pessoas e focado, né, no ambiente organizacional, estruturas de gestão de pessoas, gestão de mudanças, e venho, né, com esse repertório de experiências aí, mergulhando por diversos cenários e com vasta experiência em outros projetos, compartilhar esse conhecimento por meio de uma fusão aí de negócios, né, com a Consulpaz. Então, acho que a gente teve muita sinergia nesse negócio e fez com que a gente estivesse aqui hoje trilhando aí novos objetivos e com propósitos bem interessantes para a Consulpaz. Obrigado, Maristela. Felipe, se você puder compartilhar um pouco. Claro que sim. Bom, comecei minha carreira no início dos anos 2000 também. Trabalhei em algumas empresas, né, multinacionais, algumas empresas nacionais e empresas familiares. Na maioria das vezes, dentro de uma área de liderança de controladoria e muitas vezes juntando finanças e administração de negócios, facilities junto nesse pacote.
Então, o Felipe ele é fruto de uma carreira aí com mais de 20 anos trabalhando dentro desse departamento, que é basicamente uma área staff, né, dentro de grandes organizações, e esse acesso privilegiado a muitos processos, projetos e muitos desafios é que acabou transformando o Felipe num profissional um pouco mais completo. Então, esse momento com a Consulpas, para mim, faz muito sentido também. Entendo que temos muito a crescer juntos. Eu acho que o retorno da Consulpas para Santa Catarina vai trazer para o mercado aqui uma empresa que vai fazer a diferença, né, dado a qualidade de serviços que presta. E a entrada do Felipe e da Maristela, nessa integração de negócios, vai fazer com que o mercado ganhe um novo player com serviços muito, muito, muito específicos e que hoje a gente não tem aqui nada parecido na região. Então, eu vejo que vai agregar muito para o mercado e para nós como sociedade. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Me contaram, um passarinho me contou, que vocês tiveram já uma experiência internacional, né? Vocês podem compartilhar brevemente com a gente? Claro, vou puxar aqui o gancho da resposta. A gente teve uma experiência nos Estados Unidos, pude atuar numa organização voltada para o segmento tecnológico, onde a gente pude levar a família inteira comigo nesse cenário, né, para essa experiência internacional, onde eu desenvolvi projetos voltados lá para cultura, para o desenvolvimento, dentro de uma fusão que estava acontecendo, né, dessa organização com uma estrutura no Brasil. Então, a gente ficou aproximadamente um ano lá, se experimentando dentro da cultura, mas entendendo um pouco mais do cenário organizacional, né, de estar em outro país e de estar fazendo essa junção, né, de disseminação e conexão entre dois países, né, Estados Unidos e Brasil. Então, foi uma experiência muito relevante para a minha carreira, acho que para a família como um todo também. Não comentei, mas nós somos do Rio Grande do Sul, né? Estamos em Santa Catarina há aproximadamente 8 anos, né? E nesses 8 anos aí também tivemos uma passagem aí pelos Estados Unidos. A gente pôde também realizar um ótimo trabalho lá. Muito bom. Eu vou emendar aí esse bate-papo, que está muito sério, então a gente vai descontrair um pouquinho aqui, mas eu queria ouvir de vocês um pouco sobre, antes da gente falar sobre cenário de empresa, falar sobre o mercado de Santa Catarina e tal, ouvir um pouco de vocês sobre as expectativas que vocês têm, ou o Felipe até adiantou um pouquinho, deu só uma palhinha sobre alguma coisa de cenário e tal, mas como que vocês veem essa parceria, essa junção, né? E os desafios, obviamente, que vem junto, né? Em estar com a Consulpas, representando também a Consulpas, né? Incorporando aí todo o processo, as atividades da Inova para esse novo desafio, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, expectativas, desafios, como que vocês olham para esse cenário. Eu acho que os nossos clientes e também os potenciais clientes, né, querem saber o porquê dessa fusão, o porquê dessa junção aí de forças. Vejo, Eden, que nesse momento a união do conhecimento do Felipe, da Maristela, do Eden e do Ari, junto com toda a história que a Consulpas traz e já desenvolveu e escreveu, vai trazer para o mercado muito mais experiência na execução dos serviços que a gente se propõe, né? Então, hoje o Felipe e a Maristela vem trazendo na sua bagagem um foco muito em desenvolvimento em gestão e produtos e serviços focados nisso. A Consulpas traz todo um know-how de gestão de mudança, a parte de CSC, implementação de software, e isso casa muito no nosso tema gestão focada em melhoria de resultados. Então, é assim que eu vejo essa parceria. É um complemento de forças, de conhecimento, de experiências, que vai agregar muito para todos os nossos clientes, né? A gente conversa muito sobre isso e não somos indivíduos, né, atuando de forma separada, a gente conversa muito para sempre ter a melhor solução para os nossos clientes. Eu vejo que nisso vai ser um grande diferencial para o mercado catarinense, assim como já é para o mercado gaúcho hoje. Então, é assim que eu percebo. Complementando, acho que o Felipe trouxe muito o cenário macro aqui da importância dessa fusão, dessa junção de forças, eu diria, né? Mas também podendo trazer para a Consulpas
braços de negócios em que a gente ainda não tinha mergulhado de forma tão profunda, né? Nosso know-how é muito forte em gestão de pessoas, gestão de mudanças, perdão, e também processos, e agora a gente também passa a atuar num cenário de gestão de pessoas, levando, né, a gestão da mudança para um cenário de gestão de pessoas, podendo aí atuar em grandes organizações, levando as melhores práticas dentro das melhores metodologias que a gente tem dentro do mercado. Então, não é reinventar, né, mas trabalhar em cima de inovação para que a gente possa atender o cenário organizacional de uma forma mais ampla, né, a gente poder ter diversos produtos que atendam segmentos, né, desde o pequeno, médio, grande porte, a gente podendo aí agregar para essas organizações de forma, acho que uma estrutura bem mais disseminada, né, e mais consolidada com o nosso know-how. Acho que os 4 trazem aí expertises que podem auxiliar qualquer segmento e qualquer tamanho de organização. Legal, Maris. E vocês trouxeram aí vários pontos assim que me chamam bastante atenção e que são fortalezas, né, Felipe? Você comentou sobre a união de conhecimentos, a complementação de forças. Eu acho que você falou dos resultados da Consupaz, mas a Inova também tem muitos resultados aí em Santa Catarina. Então, é a soma dos resultados, para mim, dos dois lados, né? Eu acho que isso é um diferencial também, não podemos esquecer, né? E eu acho que ele adiciona realmente a um portfólio dos dois lados, mas quando a gente olha para a Consupaz como um todo, eu vejo realmente os destaques, Mari, você falou muito de pessoas, mas eu acho que também um pouco da visão financeira e controladoria que o Felipe traz, né? É algo que a gente até fazia um pouco na Consupaz, mas não com a pegada, com a expertise que o Felipe soma para esse negócio, e também a presença nas pequenas e médias empresas, que é algo que a Consupaz vem buscando há algum tempo e a gente não tem, né, talvez, encontrado um caminho. E eu tenho certeza que com vocês a gente vai encontrar esse caminho e nós vamos poder também atender estas empresas. Então, muito bacana ouvir essas expectativas e deixar isso claro, né, para a nossa audiência, para o nosso público, os clientes atuais e potenciais clientes aí. Mas começando a parte chata, aquelas perguntas, né, para a gente entender um pouco do negócio e tal, como é que vocês estão olhando hoje para Santa Catarina, né, em termos de oportunidades, em termos de tendências, em termos de práticas? O que vocês entendem que a gente pode levar como um diferencial e que a gente pode ajudar o mercado de Santa Catarina especificamente? Mas olha, quando a gente fala de Santa Catarina, olhando para vocês, eu estou olhando também para o Paraná, sabe? Nem que seja o sul do Paraná ou coisa do tipo, né? Que está muito próximo, né? E eu tenho certeza que a gente tem condições aí também de expandir um pouco mais essa região de atuação e também contribuir para essas localidades. O que vocês me ajudam aí a entender desse cenário? Éden. O mercado catarinense é um mercado extremamente rico, né? Em especial onde hoje nós residimos, né? Aqui na região de Florianópolis, um polo de tecnologia e desenvolvimento, né? Berço de grandes startups que já nasceram aqui e hoje são empresas consolidadas. Então, o mercado catarinense ele é muito amplo e muito diverso, né? Então, aqui a gente tem indústrias bem consolidadas, a WEG é um exemplo desse, né? A gente tem empresas gigantescas dentro do Sapiens Park ou em entidades como a CAT. Então, a chegada da Consupaz, trazendo consigo os serviços de gestão de mudança, prontidão à mudança, a parte de CSC, a parte de gestão de pessoas, a parte de estratégia, vai contribuir para que todo esse grupo de empresas e segmentos que hoje temos aqui no estado tenham, sim, um player, mais um player, para poder confiar aí e trazer para dentro da sua casa e receber, né, esse conhecimento. Então, eu vejo que é um mercado que é muito grande, muito diverso e tem muitas oportunidades. A Consupaz vai ter, com toda certeza, um sucesso gigantesco aqui. Em relação à questão territorial, né, Santa Catarina é a nossa base, mas eu vejo que um dos grandes diferenciais que a Consupaz tem, e isso também foi muito atrativo quando a gente foi conversar sobre
né, trazer essa parceria para virar uma sociedade foi a nossa capacidade de atuação a nível América Latina, a nível Brasil, né? Então, hoje estamos no Rio Grande do Sul e estamos em Santa Catarina, mas o Paraná fica um pulinho de carro daqui, e se tiver que botar também o avião no meio do caminho, não tem nenhuma distância que seja impossível para nós. Então, vejo que o Brasil pode ser pequeno para essa parceria. Que bom, assim seja. Concordo com você, Felipe. E a gente está se preparando, né? Inclusive trazendo vocês, né, como nossos sócios agora, vocês são Consulpass, para ter preparado para isso, não só Brasil, mas como América Latina também, né? Acho que isso é importante também, muito legal. Deixa eu aproveitar, sou o cara das perguntas chatas agora, Ed, né? Que segue o roteiro. Deixa eu comentar. Maristela, eu te provoquei para você compartilhar com a gente daquela experiência fora, e você falou de um braço de tecnologia, onde você foi junto com a família, né, experimentar o novo, enfim, tudo mais. Falou um pouco ou não? Fui para, de certa forma, estar envolvido num projeto de tecnologia. Como que você vê hoje o que a gente está praticamente aí o tema do momento é tecnologia, inteligência artificial, né? Automatização, enfim, etc. IA, né? Como que você vê, na sua opinião, falando especificamente no foco de pessoas, gestão de talentos, de toda aquela jornada do colaborador, né, que a gente conhece, aprendeu bastante sobre isso na nossa experiência no mundo corporativo e depois também no mundo acadêmico. Como que você vê o quanto que a tecnologia, né, pode estar apoiando esses processos aí de gestão de pessoas, no teu ponto de vista? Essa é a pergunta para você. Ao mesmo tempo, a pergunta para o Felipe, e que você vai responder, é como que ele vê isso no dia a dia, né? Olhando assim mais no foco financeiro, controladoria, indicadores, enfim, como que isso ajuda e o que o mercado tem se inovado a respeito disso? Eu acho que a gente tem há uns 2 anos atrás, quando a IA realmente surgiu, né? A inteligência artificial aí surgiu como um meio de alavancar o negócio e também o conhecimento em relação às estruturas de processos das organizações. De certa forma, a gente teve aí meio que um receio, né? O que a IA vai trazer de melhoria ou não, né? Ou ela vai trazer medo, né, para esse cenário organizacional. E assim, pelo que nós acompanhamos e já também incluímos ela nos processos de gestão de pessoas, a gente percebe que a tecnologia ela vem em si para otimizar muito os processos. A automação ela acaba trazendo uma revolução, eu diria, na gestão de pessoas, né? No sentido de reduzir as tarefas repetitivas e fazer com que o RH ele realmente se torne estratégico e voltado para o desenvolvimento humano, né? Porque a gente sabe que os processos operacionais dentro de uma estrutura de gestão de pessoas, eles acabam consumindo os times. Isso faz com que a gente dê mais atenção para a operação e menos para a estratégia. Eu acho que a tecnologia ela vem contribuir com isso, também vem trazer informações voltadas a dados, então eu tenho ali um cenário de análises preditivas do que pode acontecer, ou até mesmo já tentando entender, né, uma gestão de mudanças num cenário de pessoas ou até mesmo de processos, e também no apoio em tomadas de decisão, né? Então, a tecnologia, ela permite essa previsibilidade, olhando para cenários internos, né, e faz com que a gente consiga dar informações para a gestão voltada para dados que a gente tome ação em cima daquilo, né? Então, olhar para o que está acontecendo no cenário da organização voltado para engajamento, voltado para turnover, voltado para acompanhar a produtividade e a questão também da estrutura interna de entrega dos colaboradores. Como é que eu faço esse time, né,
por meio das pessoas e com o apoio da tecnologia, trazer mais resultado tanto para a organização quanto para o próprio colaborador. Então, eu vejo que a tecnologia ela vem ser uma aliada nesse processo, apoiando, né, a gestão de talentos, trazendo uma cultura mais inclusiva para o negócio, podendo aí também agregar em personalização, diversidade. Desse cenário de IA, a gente tem muita opção, né? Então, desde que atenda processos de recrutamento e seleção, processos internos de desenvolvimento, acompanhamento de monitoramento de clima organizacional, isso tudo vai trazendo resultados estratégicos, informações estratégicas, para apoiar ao RH a ser uma estrutura estratégica e não mais operacional. Acho que, contando, né, fazendo uma mescla aí de o quanto a tecnologia apoia a gestão de pessoas, eu diria que é nesse cenário aí de facilitar, de ser aí um agente de facilitação e uma integração, né, da tecnologia, da máquina com o humano, né, no processo. Deixa eu aproveitar o gancho que a Maristela trouxe aqui, né? Obviamente, a inteligência artificial ela não vai ajudar somente o RH, né? Se a gente for colocar em efeitos práticos, a automatização de processos é um assunto que há muito tempo, dentro de estrutura de CSC, se discute. Agora, a automatização de processos com uma inteligência capaz de interpretar respostas e interagir com o usuário é uma coisa muito mais recente, né? E nesse sentido, a automação de processos ela traz um ganho gigantesco para estruturas, né? Consegue reduzir a necessidade do capital humano nas ações operacionais, ela consegue reduzir a necessidade de investimentos, né? Então isso ela vai trazer, assim, já traz hoje e vai continuar trazendo facilidades gigantescas nessa parte de automação. Quando a gente fala na parte de finanças, a própria análise de dados, né? A auditoria de dados, ela é muito facilitada por inteligência, né? A capacidade dela de ser treinada para executar determinadas tarefas e procurar certos padrões ajuda muito a gente a fazer algum tipo de trabalho que antigamente era feito no olho ou na mão, né? Algumas noites se economizam de trabalho quando a gente consegue usar a inteligência. Então, vejo que nesse aspecto ela vai contribuir muito, né? Já contribui hoje, vai continuar contribuindo muito para que a gente consiga ter cada vez mais o foco naquilo que é estratégico e menos operacional, e é aquilo que de fato traz o resultado para as companhias. Pessoal, vou botar o Ari nessa conversa aqui, nesse bate-papo, que eu acho que é uma integração, né, entre dois negócios. Então, Ari, olhando para essa contextualização de inovação e de cultura organizacional, como que você vê que a incorporação da Inova DHO através dos sócios, Felipe e Maristela, fortalecem a visão e os valores da Consulpaz e como que esta união das culturas, né, ajuda a Consulpaz a gerar valor para os clientes e parceiros? Eu vou responder, Eden, isso de uma forma muito objetiva, essa pergunta. Vamos lá. Para trazer tanto, de ter convidado os nossos sócios, Maristela e Felipe, geralmente nós temos que ter alguns valores muito semelhantes para a gente convidar as pessoas, né? Como fosse convidar alguém para vir na sua casa, né? Então, primeiro, a gente acredita que os valores do Felipe e da Maristela, né? Tanto quanto antes, dentro da Inova DHO, são muito semelhantes aos valores da Consulpaz, de respeito ao cliente, de trazer soluções, né, para o nosso portfólio de clientes, não só inovadoras, mas sustentáveis, né, para que a gente, da mesma forma que a Consulpaz, eu já comentei isso em outras entrevistas, ela tem clientes e tem amigos. Recentemente nós tivemos nosso evento de 10 anos da Consulpaz, né, e a gente conseguiu perceber todo o sincronismo, né, e de comemoração de todos os parceiros, de todos os clientes. Por quê? Porque a Consulpaz tem uma forma diferenciada de trabalho, tem uma forma diferenciada de tratar o cliente, né? Da mesma forma como a gente acredita aí, tanto do Felipe, da Maristela e da Inova, né? Que de certa forma aí trabalhava nesse formato junto com seus clientes.
Outro ponto que eu acho que é importante a gente salientar, né? A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação, a gente está falando de gestão de pessoas e, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando uma plataforma, tá? Justamente, né, para que a gente consiga, de uma forma sistematizada, né, tá fazendo algumas avaliações que vão de maturidade de processos, né? Processos esses que podem ser tanto de área de recursos humanos ou áreas específicas, onde a gente vai estar trazendo os resultados reais online aí para os nossos clientes. Felipe, fazendo um gancho nessa pergunta que eu fiz ao Ari, que envolveu um pouco da contextualização, cultura, valores e tal, né? Na visão de benefícios para clientes e parceiros, você até mencionou um pouco, né? Mas se você puder falar um pouco com a chegada de vocês, trazendo toda a expertise da Inova DHO, né? Que serviços e metodologias a gente poderia exemplificar, nós vamos estar incorporando para a Consulpas, e se você consegue ilustrar, eventualmente, óbvio que, né, a gente não pode dizer nunca o nome de clientes aqui, né, mas alguns exemplos práticos, né, de atuação da DHO, para que a nossa audiência possa entender claramente o valor adicionado, né, que vocês trazem para essa parceria junto com a Consulpas. Claro que sim, Eden. Eu gosto de olhar as empresas, Eden, como sistemas complexos, né? E ela, se tratando de um sistema complexo, ela tem muitas variáveis a serem controladas. E é assim que eu vejo a importância da gestão, né? A empresa que não consegue ter ritos de gestão, não consegue ter uma certa cadência para praticar esses ritos, ela acaba falhando na sua análise dessas variáveis e é isso que acaba atraindo, né? Acaba fazendo com que ela não gere bons resultados. O trabalho da Inova DHO sempre foi esse, desde o princípio. Olhar para uma empresa como um sistema complexo de fato, entender quais fatores de todos esses amplos, né, seja na área de pessoas, na área de finanças, na área de supply, na área de logística, aonde quer que esteja o problema, identificar o problema, propor uma solução através de algum tipo de metodologia, e aí vale um adendo, né, a gente fala muito de metodologia, e normalmente aquilo que está no livro não é aplicado 100% da mesma forma em cada empresa tem sua própria cultura, o seu tempo, sua maturidade, a gente tem que respeitar isso para poder colocar o cliente, botar para o cliente a melhor solução, mas trazendo profissionais experientes e que olham para a empresa, respeitam a sua cultura e propõem uma solução, a gente consegue encaixar as coisas, né? Propor alguns passos para que ela chegue nesse lugar onde a gestão é valorizada. Então, quando a gente consegue interagir com os clientes, propõe a primeira solução, ele implementa e funciona, a segunda funciona, a terceira funciona. É isso que nos dá a autoridade de chegar em novos clientes a cada dia e dizer, vou te ajudar. E se eu não puder ajudar, eu vou respeitar também, vou te dizer, não consigo. E às vezes a gente não consegue, tá tudo bem. Mas se eu puder ajudar, se nós pudermos ajudar, eu tenho certeza que nenhum cliente vai sair prejudicado. Tudo aquilo que nós fazemos tem embasamento teórico e aplicação prática, né? Nenhum de nós aqui está no primeiro projeto, nem no primeiro cliente, muito antes pelo contrário, são alguns anos de estrada. E isso nos dá condições de poder avaliar de uma forma muito serena e muito assertiva qual solução implementar no cliente. E esse é um ponto importante, né? A gente não tem um pacote de soluções padronizadas, né? Não é sempre a mesma solução para qualquer cliente. É de acordo com a demanda do cliente e com o momento dele. Então é assim que eu vejo que a gente consegue contribuir, né, trazendo essa experiência dentro das médias empresas, que são empresas familiares principalmente, né, são empresas que necessitam muito desse tipo de apoio, né, elas cresceram muito e conseguiram um sucesso dentro do seu segmento de atuação, mas em determinado momento a profissionalização passa a ser uma obrigação, seja porque precisa de um processo de sucessão, seja porque precisa de uma nova parceria, seja porque precisa de um novo sócio, de alguma forma ela precisa melhorar os seus processos e suas práticas. E é aí que a Consulpas entra, né, na figura dessas 4 pessoas aqui, para conseguir entregar essa solução. Então é assim que eu vejo. Excelente, Felipe. E fazendo um gancho aí, você falou um pouco, obviamente, aí de posicionamento estratégico e tudo mais. Maris, como que essa fusão com a Consulpas, né, posiciona a Consulpas, melhor dizendo, no mercado, especialmente aí no que se refere à inovação, em gestão de pessoas, cultura organizacional, e olhando para a questão
mais especificamente de Santa Catarina. Como é que você percebe a transformação das empresas, né, em Santa Catarina, com a adoção, além da parte de aspecto de gestão de pessoas, cultura organizacional, nas práticas sustentáveis e na economia circular? Puder falar um pouco para a gente, e óbvio, né, se Felipe, Ari quiserem complementar também, por favor, fiquem à vontade. Né? Claro, vou puxar aqui e eles vão me contribuindo aí, eu acho, para o nosso tema aqui. Olhando para esse cenário de transformação organizacional, acho que Santa Catarina tem buscado muito a inovação em si, né? Como o Felipe até mesmo comentou aqui, Santa Catarina e principalmente Florianópolis, ela acaba sendo para o Brasil um polo, né, de inovação tecnológica. A gente tem muitas startups que nascem nas estruturas aqui de Santa Catarina e aos poucos, né, são agregadas a grandes estruturas, grandes organizações, que buscam, né, aprimorar o seu negócio, aprimorar aí a sua gestão com metodologias ágeis que acabam nascendo nesse cenário dessas pequenas empresas, né, que a gente chama de startups aí. Então, eu diria que para um cenário de organização, assim, Santa Catarina vem ser esse braço que impulsiona a tecnologia para inovação. Falando em matéria de gestão de pessoas, né, a gente também percebe uma demanda muito crescente de talentos, de necessidade de talentos, né? Então, por ser um braço muito tecnológico, né, e voltado para a tecnologia, acaba que o cenário, né, do mercado nacional, até mesmo internacional, se torna escasso de profissionais. Então, o que a gente já percebe é uma necessidade de retenção maior desses profissionais nessas organizações também, né, acaba gerando aí, de certa forma, um desequilíbrio, né, para atender um mercado que está nessa crescente. Então, acho que a gente vem agregar aí, né, em matéria de transformação organizacional com processos, com conhecimento. Acho que essa expertise que a carreira acabou nos dando, nos leva a trazer para as organizações, tanto as pequenas, médias, né, e até mesmo as grandes, novos formatos de a gente poder falar desses processos, melhorar esses processos, para que isso não seja uma dor nas organizações nesse momento de crescimento, né? Aí, falando um pouco de as práticas, né, o que a gente sugere aí em relação às principais tendências eu diria que a cultura de mudança, né, esse processo de inovação, ele leva a uma necessidade de transformação muito mais contínua, muito mais resiliente, que a cada dia, né, eu diria que no cenário que a gente está, cada dia tem uma novidade, cada dia tem uma inovação, e a gente precisa mergulhar, né, nessas demandas que o mercado traz para entender como é que a gente ajuda esses clientes. Também uma liderança humanizada, então a tecnologia traz uma necessidade de maior desenvolvimento e eu poder entender melhor o profissional que está por trás desse desenvolvimento, né? Então, ainda não somos todos tomados por tecnologia que faça tudo, então o ser humano ele precisa estar do outro lado, né? Proporcionando essa inovação para que a gente tenha essa crescente construção, né, tecnológica aí. Que mais? Eu diria a digitalização estratégica, o uso da tecnologia de forma inteligente, para que a gente possa otimizar os processos sem perder o toque humano, né, do processo. Então, olhar para as melhores práticas, entender o que a gente consegue agregar para fazer, para impulsionar o negócio, né, fazer com que ele consiga atender o segmento, né, não só na região de Santa Catarina, mas o Brasil como um todo. E também cenários flexíveis, né? A gente percebe ainda uma dificuldade em manter trabalhos de forma híbrida ainda, mas a tecnologia em si, ela requer, né, esse tipo de trabalho ainda, né? Que a gente tenha ou totalmente home office ou um trabalho híbrido. Como é que a gente adapta isso num cenário que gere retorno para a organização e também uma satisfação para os colaboradores que estão do outro lado. Então, acho que nesse cenário de o que a gente consegue oferecer e para um contexto em que a gente está inserido aqui, voltado muito para a tecnologia,
eu diria que essas práticas acabam apoiando muitas organizações a serem mais competitivas e também humanizadas aqui na região e no Brasil como um todo, né? Só para ajudar no fechamento da pergunta da Maristela aí, falando de economia circular, né, Den? Achei legal a tua pergunta, porque Florianópolis tem muito essa pegada, né? A gente tem sim um foco em desenvolvimento econômico, e isso é muito forte aqui em vários setores, né? Não estou falando nem só de Florianópolis, estou falando de toda Santa Catarina, mas manter o meio ambiente, né? Manter a sustentabilidade, preservar o nosso capital natural é um foco também, né? Então eles trabalham para equilibrar isso o tempo todo aqui, né? É uma balança que se move rapidamente e eles trabalham muito para manter esse equilíbrio entre essas duas forças aí. Então, aqui estamos em um estado que é muito privilegiado nesse sentido, muito também pela ação das empresas e do poder, né, público trabalhando em cima disso. Eu quero fazer uma conexão, Eden, assim, um pouco do que a Maristela comentou, que é uma cartilha de desafios e coisas que são necessárias aí para a gente conseguir alavancar aí o resultado das empresas, né? Um pouco do que a Maristela falou, um pouco do que o Felipe falou, economia circular, cuidar de ESG, a liderança humanizada, enfim. Como é que fica o tema desenvolvimento, principalmente desenvolvimento das lideranças, né? Como que as empresas percebem a importância disso, né, na opinião de vocês, para que esse líder consiga estar equilibrando todos esses pratinhos, né? Porque eu tenho de uma forma eu tenho vários perfis diferentes dentro da minha equipe, né? Eu tenho que cuidar de ESG, eu tenho que cuidar de liderança humanizada, eu tenho que cuidar de resultados, eu tenho que cuidar de imagem. Como que as empresas mudou um pouco a visão das empresas sobre investimentos em desenvolvimento não só técnico quanto comportamental das pessoas, isso é importante para a gente, para que vocês compartilhem conosco, né? E qual é a visão de vocês sobre esse tema específico aí a gente sabe que o líder é influenciador, que precisa de uma liderança inspiradora. Como que as empresas veem isso dentro aí da percepção de vocês e o que vocês, o que nós, né, vamos fazer aí, inclusive agora, né, para que a gente consiga estar apoiando aí, digamos, essa necessidade aí, nesse mundo extremamente aí de mudanças rápidas. Ari, te respondendo então, acho que tem um gigantesco depende, né? Depende da cultura que está sedimentada na empresa, depende do momento e do grau de maturidade que ela tem no entendimento do que é gestão, da importância do papel do líder dentro da organização. Então, dependendo de como está a cultura e como é o entendimento da empresa, ela acaba investindo mais ou menos em desenvolvimento. É isso que a gente percebe hoje nos clientes. As estruturas que nós encontramos que têm líderes bem desenvolvidos têm equipes com uma performance gigantescamente maior do que naquela em que o líder não é bem desenvolvido. Ele é ainda muito mais chefe do que líder, né? Não tem a ver com inspiração, não tem a ver com cuidado, não tem a ver com empatia, tem a ver com mandar o que eu quero fazer ou não mandar. Então, as empresas que investem nisso e entendem que os líderes são os braços da execução, são aqueles que apoiam e orientam as equipes, eles automaticamente são muito mais felizes no que tange a economia, porque eles precisam de menos recursos humanos para fazer a mesma coisa. Eles têm pessoas mais felizes que vestem melhor a camiseta e são automaticamente mais bem engajados no propósito da empresa. Eles têm pessoas que não usam só o par de mãos que levam para a empresa, mas usam sua massa encefálica também, e aí ajudam sim a pensar em soluções, resolver problemas, né? Eles otimizam processos, eles são muito mais atuantes no seu dia a dia. Então, o papel da liderança é fundamental. Eu não vejo que seja só aqui, para mim, isso em todo lugar, né? No Rio Grande do Sul deve ser a mesma coisa. Mas aqui a gente tem muito, sim, essa questão de vamos olhar, então, para o nosso capital humano, desenvolver ele. Líder também é gente, também precisa de atenção, não basta só tratar a equipe e o líder ser um doente, né? Então, com esses cuidados todos, as empresas acabam sendo mais felizes com boas lideranças. É assim que eu percebo. Eu contribuindo aqui com a tua pergunta também, Ari, eu vejo que
cada vez mais as empresas que investem não só no desenvolvimento, eu diria, mas numa capacitação, numa educação dentro do cenário organizacional, elas acabam ganhando com esse processo. Porque a gente preparar profissionais para o mercado, né, voltado para que ele entenda melhor como utilizar a tecnologia ou adequar os modelos de trabalho aos desafios, ele acaba retornando para a empresa algo muito mais valioso, né? Não só em relação a entregas estratégicas, mas também pessoas melhores para o mercado de trabalho, né? E aí tu fala muito, né? A liderança, ela acaba sendo um exemplo, sim, ela acaba sendo um exemplo. Então, estruturas que desenvolvem, que investem em desenvolvimento, vão fazer com que a gente tenha aí profissionais que inspirem mais as pessoas e façam com que a gente consiga gerar essa cultura de aprendizado, as pessoas também queiram se desenvolver. Esse processo, né, liderança preparada, equipe preparada, vai levar as empresas para um outro patamar. A gente já tem muitos estudos que comprovam, né, que quanto mais o desenvolvimento for implementado e ele for fomentado dentro da organização, ele acaba gerando as resistências em processos de mudança, em processos principalmente de ampliação do negócio, e tornam as pessoas muito mais resilientes, aumentando aí a sua capacidade, eu diria até desde soft skills, mas hard skills também, porque vai gerar as pessoas a terem pensamentos críticos, um pensamento crítico melhor, né? Ele vai ser treinado para um cenário que ele consiga se adequar, porque ele foi capacitado para isso, vai fazer com que equipes sejam bem mais colaborativas, né? Tenham essa interação, essa colaboração entre si, para que eles possam também aumentar a sua produtividade, reduzir conflitos internos, e principalmente eu acho que é a adaptação, né? Quanto mais a gente está preparado e desenvolvido, melhor a gente se adapta a qualquer cenário de mudança, né? Seja para o crescimento da empresa, seja para um cenário de precisamos retomar a estratégia aí, né? Refazer a rota. Então, eu diria que quanto mais as organizações investem em educação, tem esse seu braço de desenvolvimento priorizado, acaba retornando isso, né, para ela, de certa forma, com bons profissionais, produtividade e engajamento das pessoas. Concordo com você, Marcelo. Vou falar, nós estamos, infelizmente, aí chegando perto do final, mas se vocês acham que essa foi a última, não foi, não. Tem mais uma, tá? E uma pergunta dividida em 3 partes. Primeira parte para o Ari, segunda parte para o Felipe e a terceira parte para a Maristela, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre futuro e expansão, ok? Então, Ari, quais são as expectativas e metas que a gente pode esperar para os próximos anos com essa parceria, com essa união, né, com a vinda dos sócios da Inova DHO para a Consulpas? Guarda a pergunta. Felipe, como que essa fusão contribui para os planos de crescimento da Consulpas? Você já falou que é mais do que Brasil e tal, então também dá uma pensada nisso. E Maris, a nossa especialista em gente, né? Como que essa forma, ou melhor, de que forma essa integração impacta a visão da Consulpas, a cultura da Consulpas e o futuro da gestão estratégica de talentos da Consulpas, falando das pessoas da Consulpas. Então, eu acho que com essas perguntas a gente consegue olhar um pouco para frente, dar um norte para a nossa audiência, tanto que vai estar nos assistindo no YouTube, como vai estar lendo na revista, ou como vai estar ouvindo no podcast. Então, gostaria da visão de vocês um pouquinho sobre futuro e expansão nesses 3 aspectos. Quem quiser começar, fica à vontade. Eu não trouxe cola nenhuma, tá, Ed? Então, assim, vai ser basicamente assim do que a gente tem aí como visão de futuro, né? Visão de futuro, eu acredito que com essa nossa movimentação, essa nossa soma na Consulpas, nós vamos conseguir ampliar nosso leque
de produtos e negócios dentro da companhia, certo? Permitir, ao mesmo tempo, que tanto o Felipe e a Maristela, tendo em vista a expertise deles, consigam estar tocando, sendo responsáveis pela parte de consultoria, né? Claro, com o nosso apoio, e, ao mesmo tempo, a gente pensar em avaliar futuramente próprio disponibilizar no mercado outros serviços que nós não fazíamos. Vou dar, por exemplo, BPO. É um serviço que nós, até o momento, não realizávamos, né? E nós estamos nos estruturando, como eu comentei lá no início, né? Para ampliar nosso leque, para ampliar nosso portfólio de serviços para estar oferecendo para os nossos clientes. Da mesma forma, a ferramenta que nós estamos está em fase de POC, né, de prova de conceito com alguns dos nossos clientes, né, que é o Avamo, que é uma solução de tecnologia que vai alavancar a velocidade, né, de avaliação da motoridade, não só de centros de serviços compartilhados, mas qualquer processo que a gente entender que é necessário fazer um self-assessment. Né? A própria expansão da Consulpass em outros países da América Latina. Né? Recentemente tivemos algumas oportunidades aí, né, de outros países nos chamando para entender um pouco da Consulpass, e nada impede aí que a gente consiga estar atendendo aí essas expectativas, esses novos desafios com esse, como eu comentei com vocês, essa soma aí de trazendo aí essas pessoas aí, o Felipe, a Maristela e a própria experiência da Inova DHO com gestão financeira, controladoria, mais gente e pessoas, a gente traga isso para o nosso portfólio. Pensando aqui na tua pergunta, na tua proposta, o Ali já entrou um pouco no assunto, né? Eu acho que todo esse movimento de união das forças que a gente está desenvolvendo e agora de forma já finalizada, implementando, vai trazer a nossa capacidade, vai aumentar a nossa capacidade de executar serviços de qualidade e de trazer para os nossos clientes o conhecimento que ele precisa, né? Então, mais do que mais duas pessoas para trabalhar, a gente traz bagagens totalmente distintas das de vocês, e isso vai nos tornar muito mais completos como empresa e como proponentes de solução na hora de falar de gestão, na hora de falar de projeto, na hora de falar de processos. Todo o nosso portfólio de serviços vai ter, de alguma forma, algum tipo de ganho com essa união. Além disso, falando em expansão, né, eu acho que a capacidade de termos novos sócios dentro da Consulpass vai nos ajudar muito a gente ampliar a nossa capacidade de serviços e a praças de atuação, né? Então, acho que é assim que a gente vai conseguir desenvolver, de fato, o nosso plano de expansão. Tendo 4 profissionais, cada um atuando dentro do seu segmento, em múltiplas cidades, e projetos com profissionais competentes, né, como nossa equipe de apoio. Então, é assim que eu vejo que a gente vai conseguir expandir e alcançar nossos objetivos de faturamento e de carteira de clientes, usando nossa capacidade junto com nossas equipes. Falando de gente, eu acho que essa união, né, de expertises, né, como os meninos falaram aqui, vai acabar trazendo, eu acho que um pouco mais de robustez para os portfólios de serviços que nós estamos pretendendo oferecer, né, no mercado. A gente já vem aí, Consulpass já vem de um histórico de atuação com grandes players, né, com projetos muito bem estruturados e talvez se a gente tivesse uma oportunidade de ter mais opções, a gente agregaria, eu acredito, para esses projetos, né, que já aconteceram. Mas olhando para o futuro, acho que isso torna a Consulpass, coloca ela no lugar de um pouco mais de responsabilidade, porque a gente amplia um pouco mais os braços aí de atuação, então faz com que o cliente também espere que a gente entregue bons trabalhos, né, voltados para unir agora, né, a gestão de processos, olhando para organizações que a gente já implementou CSCs, né, mas também não deixando o humano, né, de lado, né, acho que integrando as duas coisas, que é o bom funcionamento e é o que rege a tecnologia. A gente poder olhar para a inovação, mas também fazer com que as pessoas acompanhem essa inovação e façam boas execuções. Então, eu diria que a Consulpass só tem a ganhar com
essa fusão, né, essa vinda, né, tanto minha quanto do Felipe, com a expertise de vocês dois, Ari e Eden, aí, e trazer aí para o segmento mais diversidade de produtos e a gente poder também usar essa experiência, eu diria que a gente já tem uma conquista, né, dentro de mercado, são 10 anos atuando no mercado. Então, a gente precisa valorizar esse cenário que já foi construído e dizer, estamos prontos, mas com uma estrutura mais robusta, podendo oferecer mais opções de serviços e fazendo com que os projetos ganhem mais valor, né, se ampliem. A gente acaba entrando em mais braços das organizações, né, em virtude de falar mais sobre pessoas e como a gente torna, né, esses projetos com as pessoas mais sustentáveis e muito mais produtivos, eu diria. Excelente. A Mari já me conhece um pouquinho, o Ari também, acho que é a primeira vez do Felipe aí, desses meus improvisos, né, mudanças de roteiro e tudo mais, mas eu acho que o mais bacana disso é a gente poder realmente bater um papo, né, sem ter uma definição clara, ó, pergunta A, B, C, e a gente realmente construindo e aportando para a audiência o nosso conhecimento, a nossa expertise. Mas quando eu escuto vocês falando de futuro, eu vi aqui, né, nessas 3 visões aqui, eu vi um crescimento aí na estrutura organizacional que o Ari traz, né, com a chegada de vocês, com a ampliação de algumas verticais, seja de BPO, seja de tecnologia, e uma possível expansão para a Latam, né, logo na sequência, assim como o Felipe já tinha comentado, né, já tinha feito a provocação ali atrás. Quando o Felipe fala de aumentar a capacidade de entrega de serviços, das competências complementares, que é o que vão alavancar essa expansão, esse crescimento. E quando a Maris fala de gente, né, que ela fala de responsabilidade, e aí eu incluindo algumas palavras aqui, Maris, então um foco maior na capacitação das nossas pessoas, para que a gente possa entregar essas responsabilidades com a mesma qualidade que a gente vem entregando hoje, entender que a inovação sozinha, né, não vai levar a lugar nenhum, que precisa do humano, né, e a gente reconhecer e valorizar o que já foi feito e o que está sendo feito quando a gente olha para o pilar de gente. Então, se eu conseguir sintetizar um pouco do que os 3 falaram, de alguma forma, né, eu acho que isso remete um pouco do que a gente está olhando para o futuro da Consulpaz, já considerando, né, os novos sócios aí, e como o Ari disse no início, eu termino aqui dizendo, boas-vindas, né, sejam muito bem-vindos, é uma alegria, uma felicidade tê-los aqui na Consulpaz, e tenho certeza que a audiência que está nos acompanhando também ficou muito feliz em perceber e conhecer vocês, entender as competências, as contribuições e tudo mais que vocês podem fazer. Pessoal, para encontrar a Maristela e o Felipe, além do LinkedIn deles, eles também já estão no site da Consulpaz. Se não estão, já tá sendo incluído lá para ter o acesso com eles também. Então, muito obrigado por vocês compartilharem aí as perspectivas, a visão de vocês, a experiência de vocês, né? E para que o nosso público possa continuar nos acompanhando, assistam no YouTube, leiam a nossa revista, né, e escutem no canal de podcast da Consulpaz. E onde vocês podem buscar essas informações? www.consulpaz.com, né? E Consulpaz, há 10 anos, priorizando a busca de oportunidades e ganho para nossos clientes. Muito obrigado a todos. Ari, muito obrigado pela participação e contribuição. Maristela, Felipe, mais uma vez bem-vindos e obrigado aí pelo tempo aí, por esse bate-papo gostoso. Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal.